seu coração. Olha, gente, ter um coração saudável é o objetivo de qualquer pessoa na vida para manter uma vida ativa, longa. No entanto, os inúmeros aí casos de doenças relacionadas ao coração são preocupantes. Não é só para os homens, para as mulheres também. Doenças cardiovasculares são responsáveis por 3 vezes mais mortes do que as respiratórias. Resumindo, infarto é um dos fatores com maior índice de mortalidade hoje no Brasil. São alarmantes esses índices, né, seu Chiber? Então a gente precisa entender como que a gente pode diminuir esse risco, os riscos cardiovasculares, com simples formas de prevenção. E para falar sobre os cuidados e prevenção, vamos receber o cardiologista Jordak Xerez. Seja muito bem-vindo. Eu falei seu nome certo? Boa tarde. Que nome bonito. Jordak. Seja muito bem-vindo, que prazer. Não pode cumprimentar, doutor. Pode sim, um pouquinho. Olha aí, tá vendo, gente? O doutor me cumprimentou. Senta aqui. Você tem lado, Jordak? Não, qualquer um, tá bom. Então comigo. Fica à vontade, pode sentar aí. Gente, então, você viu que a gente tá todo mundo falando do coronavírus e tal, mas o coração é o nosso órgão mais sagrado, mais importante, que a gente depende, tudo do nosso corpo depende do coração. Verdade, Paulinha, você tá certo. E as pessoas não cuidam muito bem, né, doutor? Quando cuida já tá numa situação ruim, né? Normalmente, primeiro boa tarde a todos, né, aos presentes aqui no programa, o povo de casa, um beijo grande. Antes que eu me esqueça, mandar um beijo lá para o pessoal da minha clínica, os meus colaboradores também. Então, pode mandar. Posso mandar? Pode, à vontade. Para a Gessilda, ela disse, doutor, se o senhor não mandar, vou ficar muito chateado com você, tá? Para o pessoal lá do CTR, para a Andréa, tá bom? Que ela é meu braço direito lá, então, tá bom? Um abraço para todos no CTR. E para a Abigail também, que tá ali, ó. Beijo, Abigail. Então, Abigail, tudo bem, lindona? Então, doutor, é importante esse cuidado, não é? Isso. Hoje a prevenção é o que mais barato, né? E que traz menos complicações para nós todos. Você tratar algo que já aconteceu, tipo um infarto, né? O infarto, eu gosto sempre de falar no consultório que tem uma pneumônica, que mais ou menos metade das pessoas que têm infarto morrem, tá? E dessas metades, desses 50% das pessoas que sobrevivem ao infarto, metade ficam com sequelas, ou seja, desenvolvem insuficiência cardíaca. Então, é uma doença grave, letal e que hoje em dia, com a tecnologia, você consegue prevenir aí e evitar esses incômodos, né? Hoje, por exemplo, morreu um ex-ministro do Bolsonaro, o Bibiano, de infarto. Um cara com 52 anos, lutador de jiu-jitsu. Não, isso que eu ia falar, não tem idade, né, doutor? Não, e no homem, essa idade, dos 45 aos 55 anos, cada vez mais aumenta a incidência, né? É um momento em que, normalmente, o homem está produzindo mais e acaba se esquecendo de cuidar de si, né? De cuidar das suas taxas. Normalmente, muito estresse, né? Hoje o mundo é muita pressão. O nome já diz pressão, não é? Exato. E aí acaba não se cuidando, não fazendo os exames e acontecendo, infelizmente, o que aconteceu com ele. Não, e hoje as imagens, é incrível como que elas estão, como que é importante, não é? Fazer o uso da tecnologia a nosso favor. Ou seja, com uma iniciativa de você fazer um exame de prevenção, você pode evitar que você tenha, não é, doutor, qualquer problema de coração. Você pode começar a prevenir, entender o seu corpo, conhecer você, entender o seu coração também. Inclusive você fez, né? Então, gente, isso é um capítulo à parte. Paulinha fez e está muito bem, né? Paulinha está com um coração aí de pelo menos uns 30 anos aí, né? Aplausos para o doutor. Gente, vocês não sabem, quando eu fiz um ecocardiograma, eu fiz. E aí eu olhei, quando foi o ecocardiograma. Fizeste o eco, sim, com o doutor Francisco. Coisa mais linda, eu falei, doutor, para tudo, esse é o meu coração. Ele disse, eu acho que sim, o seu coração. A coisa mais linda, DJ. Eu falei, meu Deus, como isso... E sambava, assim, é tão bonito a gente ver o nosso corpo funcionando e saber que tá tudo bem. Ou seja, doutor, uma vez por ano, como que é o ideal desse cuidado? Basicamente é o seguinte, os homens e as mulheres, principalmente os homens, a partir dos 40 anos, né, aumenta o risco cardiovascular. Então é importante fazer, além do ecocardiograma, do teste ergométrico, do mapeamento da pressão, do Holter para avaliar a arritmia. Hoje a Sociedade Brasileira de Cardiologia, não só a nossa nacional, como
as sociedades europeias, as sociedades americanas, elas recomendam você já fazer o screening, né? O povo de casa entender, o rastreamento precoce das doenças. E o exame que consegue detectar com uma importância muito alta e precoce é a tomografia do coração, né? Você tem aí o score de cálcio coronariano. Score de cálcio. Que é o que tu fizeste, né? Que deu 0. Posso divulgar, né? Pode. Deu 0, não tem nenhuma placa. Tudo que deu certo, pode divulgar. Deu 0, não tem nenhuma placa, não tem nenhum ateroma, não tem nada. E naqueles pacientes em que você consegue detectar essas placas, né? Você já pode fazer a anjo, que é o exame que vem com um pouco de contraste, né? Eu trouxe aqui algumas imagens. Isso, uma angiotomografia, que é um exame hoje que você consegue detectar as lesões, se é 20%, 30% de entupimento, 40%, 50%, 80%, 90%. E aí já direcionar para o cateterismo esse paciente já para fazer o tratamento, para colocar stent, ou em alguns casos a cirurgia de revascularização, que são as conhecidas pontes safena, mamária, isso aí. Então, agora, doutor, vamos falar da questão genética? Sim. Não é? Porque pesa muito, não é? Se você tem papai ou mamãe com problema de coração, provavelmente você tem 50% de chance de ter. É mais ou menos isso, Paulinha. Na realidade, a gente sempre tenta desvendar a medicina de maneira, né, mais breve e precoce, qual paciente vai ter um risco maior, né? A gente conhece os fatores que todo mundo sabe, todo mundo conhece, que é a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia, que é o colesterol alto, né, o pessoal entender lá em casa, o açúcar alto, o cigarro, né, traz muito malefício, mas o que tu falaste agora é imprescindível, ou seja, aquelas pessoas que têm os pais cardíacos, né, entendam, pais que já colocou stent, a mãe que já colocou stent, já teve AVC, que é o popular derrame, que já infartaram, os filhos, né, os descendentes, eles têm realmente um risco maior de desenvolver essas doenças coronarianas. E um dos exames, né, que você consegue detectar isso aí de maneira precoce para evitar o desfecho ruim, seria os infartos ou inclusive a morte, é a tomografia de coração. Então, gente, vamos lá, dever de casa, pessoal, gente querida, importante, olha, não foi à toa que você ligou aí a telinha e que o doutor veio aqui hoje, tá? Esse é um alerta para você. Vá cuidar do seu coração, vai ver como é que tá o seu coraçãozinho, faz um exame de sangue. Então, doutor, dever de casa pro pessoal, fazer exame para ver primeiras taxas, né? Como é que tá o colesterol, como Isso, é que tá... uma vez por ano é fundamental você ir ao médico, verificar as taxas de colesterol, né? Também é interessante saber que o teu colesterol é o meu é outro, o do pessoal de casa é outro. Então, cada pessoa tem um nível, uma meta, digamos assim, né? Então, os pacientes com risco mais alto cardiovascular, essas taxas têm que ser mais baixas, o controle tem que ser mais agressivo. E as pessoas que não têm um risco cardiovascular tão alto, ou seja, que já fizeram os exames, estão tudo bem, não tem placa de gordura no coração, não tem placa de gordura nas carótidas, você pode ter um colesterol um pouquinho mais alto. Mas é imprescindível você fazer os exames anualmente, né, os exames de sangue, de rotina, e fazer a complementação com os exames de imagem. Hoje é imprescindível, não só na rede privada, né, das pessoas que têm acesso aos planos de saúde, mas também na rede pública. Tá? Então a rede pública hoje também disponibiliza inclusive desse exame. Então, gente, tá aí, olha, o pessoal diz assim, Paulinha, será que tem que fazer? Então, hoje a tomografia, tudo isso na CTR, foi onde eu fiz. Quero agradecer a todos, foi super, aliás, eu fiz um check-up geral, né, doutor? Isso. O pessoal diz assim, Paulinha, olha, esse negócio de fazer exame, quem procura acha, nada disso. Quem procura, se cuida, né? A gente tem que se amar. Agora, doutor, vamos falar da parte enjoadinha, que o pessoal vai de casa, lá vem coisa chata. Carne demais, comida gordurosa, tudo isso é risco para o coração, não é? Sim. Na realidade, há muito tempo que a gente sabe o que tem que ser feito, né? Então, atividade física regular é imprescindível, né? Então, você tem que se movimentar, fazer atividade de pelo menos 30, 40 minutos, tem que suar. É o que eu falo para meus pacientes, olha, não adianta caminhar e só fofocar a vida alheia, né? Tem muita gente que sai para caminhar, caminha, mas não transpira nada. Tem que transpirar. Tem que suar, né? E a alimentação tem que ser com pouco sal, restrição de sal, isso é difícil. Pouca gordura, né? Existem algumas dietas aí que a gente chama da moda, dieta... Tá ouvindo se eu tiver essa rabada que o senhor adora? Cortada a partir de hoje, tá? Então essas dietas têm que ser individualizadas, então não é todo mundo que pode fazer essa dieta low carb, com pouco carboidrato, ou low fat,
ou cetogênica. Então, cada caso é um caso. A gente não é para condenar a dieta, mas ao mesmo tempo tem que individualizar a dieta dessas pessoas, né? Muita fruta, muita verdura, água, é uma coisa tão simples, água, né? A gente tem que beber 2, 3 litros de água, é muito bom. Água em jejum é muito bom. Então, além da atividade física, dieta... Então, exercício e ter o lazer também, né? Prazer na vida, né? Tem que se divertir. O coração gosta. Com moderação, mas tem que se divertir, né? Quem gosta de tomar uma cervejinha pode tomar 1, 2, uma tacinha de vinho, não faz mal a ninguém. Pelo contrário, faz até bem ao coração. Agora, doutor, vamos falar uma coisa assim, não posso deixar, né, de falar com você sobre o coronavírus. Eu vi que você entrou aqui e me cumprimentou. Você acha que esse pânico é necessário? Você está achando um pouco demais isso? Qual é a sua visão como médico? Hoje pela manhã eu assisti uma aula, uma videoconferência da doutora Ludmila, que é chefe do departamento lá do INCO e do Sírio-Libanês, falando exatamente sobre isso, né? É uma pandemia. Então, todos os países, a maioria dos países já estão, acho que mais de 130 países já estão acometidos pelo vírus. Aqui no Brasil, nós já passamos de uma centena de casos confirmados. Aqui no Maranhão ainda não chegou, mas provavelmente vai chegar, certo? Mas assim, a mensagem para casa sobre o coronavírus, porque existem os grupos de risco, não é todo mundo que está suscetível às formas graves da doença, né? Então, principalmente os idosos, né? Então, as pessoas com mais de 65 anos, 70 anos, é interessante evitar saírem para aglomerações, para locais com muita gente. Melhor ficar em casa. Ficar em casa, certo? Os pacientes que têm risco cardiovascular, pacientes que estão acamados, os pacientes com doenças neurológicas, pacientes com diabetes, pacientes hipertensos, assim, descontrolados. Quem está controladinho não tem problema, mas quem não sabe como é que está, os idosos, quem não está com a saúde atualizada, digamos assim, é melhor salvaguardar, né? Provavelmente as escolas já devem estar mandando aí informações para as crianças, quem tiver gripado, quem tiver resfriado, não é para ir para a escola, tem que ficar em casa, né? Para não propagar isso aí, né? Então a doença começou na China, né, naquela região lá de Wuhan, e a China fez uma coisa correta, que é exatamente isolar a cidade. Demorou um pouquinho, Demorou, né? Mas isolou. Então, coisa que não aconteceu na Itália, né? Então, a Itália demorou um pouquinho para dar o stint e aí disseminou. Então, acredito que as medidas que estão sendo tomadas pelo Ministério da Saúde aqui, pelo nosso ministro Mandetta, são excelentes, são corretas, são pertinentes, são atualizadas, tem um abasamento dos virologistas, dos infectologistas. Mas assim, para o povo de casa em geral, não é para ter pânico. Então, lá nos Estados Unidos tem um sobrinho meu que ele me mostrou um vídeo, gente, que ele, simplesmente, as prateleiras dos supermercados estão vazias. Porque o americano tem isso também, eles entram logo em pânico, já compram tudo que tem. Álcool gel já está o dobro do preço aí, uma dificuldade enorme da gente encontrar nas farmácias. Em Brasília, né? Não tem mais máscaras em Brasília, você não encontra máscara. Eu tive que mandar ontem para o meu sogro umas máscaras que ele me pediu, que procurou em mais de 20, ou seja, a população está entrando nesse pânico. É por isso que eu fiz essa pergunta para o senhor. Em Portugal também, eu ouvi ontem o depoimento de um português dizendo: não saiam de casa, é assustador, é um vírus que imediatamente você já tem uma dificuldade respiratória muito grande, não é? Em alguns casos, assim, lógico, os cuidados são higiene, né? Você tem que lavar as mãos várias vezes durante o dia, pegou alguma coisa, sujou, tem que estar lavando as mãos. Se você não tiver a oportunidade de lavar as mãos com sabão, água e sabão, lá ter o acesso ao álcool gel, né? Relação a cumprimentar, nós nordestinos, a gente é caloroso, a gente gosta de abraçar, mas realmente tem uma certa prudência em relação a isso. Em relação às formas graves que você falou, assim, os sintomas do coronavírus são sintomas. Lógico, eu não sou especialista, não sou infectologista, mas assim, como médico, a gente tem que estar antenado, tem que estar atualizado, tem que estudar, né? Então, assim, mas em linhas gerais os sintomas são como qualquer outra virose, resfriado, então é coriza, né, que é a secreção nasal, espirro, tosse. Você pode ter dor de garganta, que o termo médico é odinofagia. A falta de ar, que seria um critério maior, de mais gravidade, não é tão comum como se imagina. A questão é que nesses pacientes com falta de ar, são os pacientes que vão eventualmente evoluir para a forma mais grave da doença. E que tem asma, quem tem bronquite. Exato, os pacientes com asma, os pacientes com enfisema, né, que é o DPOC.
Então, pacientes que têm uma probabilidade maior de ter essa doença na forma mais grave. Assim como os cardiopatas, como os pacientes nefropatas e neurológicos graves também. Mas assim, a mensagem é o quê? É você ter os cuidados de higiene. Então, se você tem os cuidados de higiene básicos, doutor, não, mas eu sou humilde, a minha casa não. Coisas simples, de lavar a água com... Então, lavar a mão, diz que é algo muito importante, sabão, não é? Lavar com sabão, lavar direitinho. Você tem que passar uns 2 minutos lavando a mão. Então, não é só passar e esfregar, não. Tem que lavar entre os dedos, lavar o punho, entendeu? Então, de maneira um pouco mais demorada para poder limpar mesmo das bactérias. Na ausência de água e sabão, entre um período e outro, você pode estar lançando mão do álcool gel sem problema. Mas não é para alarmar. Acredito que o Estado entenda, se o governo está tomando as medidas corretas, talvez demorou um pouquinho para deixar as coisas um pouco mais organizadas, mas em linhas gerais é uma pandemia, é novo, então assim, é difícil você trabalhar com as coisas que a gente não conhece, né? Então a comunidade científica internacional está correndo atrás. Então eu vi que os chineses foram agora para a Itália, né? Os chineses que já passaram por isso. Então tem todo esse... trazendo a experiência deles, os conhecimentos adquiridos, porque assim, aquela história de você trocar o pneu do carro furado com o carro andando. Então assim, as coisas estão acontecendo, mas estão se resolvendo. Acredito que em breve vai se ter uma vacina. Se Deus quiser. E já tem algumas medicações aí, aqui não é o momento para isso, mas já tem algumas medicações que estão sendo usadas e que parece que vai ter o sucesso, né? Então a gente tem que aguardar aí, mas a próxima semana, acredito que segunda, terça-feira, essa semana aí, eu acho que talvez apareça algum caso aqui em São Luís. A gente vai ter que aguardar, mas que vai chegar, vai. Espero que não. Espero que não, mas é uma probabilidade alta. Então, gente, olha, eu estou aqui com o cardiologista Jordak Xerez, cardiologista titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, especialista em imagem cardiovascular pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, também graduado em Medicina pela UFMA, especialista em Clínica Médica e Cardiologia pela UFMA. Enfim, e é da Clínica Cardio Checkup, não é isso? E aqui, gente, é um dos poucos profissionais, né, capacitados com esse incrível exame que é a angiotomografia de coronárias e score de cálcio. Isso aí, além da ressonância cardíaca. Eu trouxe umas imagens aqui, não sei se você pode mostrar, não sei se o... Pode. Para qual câmera essa daqui? Pode mostrar, olha, gente. Eu trouxe aqui algumas imagens, né, das artérias do coração aqui. Incrível, gente, olha. Né? Pode focar mais embaixo aqui, nessas duas de baixo. Aqui, ó, Isso. Olha isso, gente, como dá pra ver. Né? Então aqui tem umas coronárias. Chiber tá perguntando se é o meu coração. Calma, Chiber. Você quer ver o meu coração? Não é o meu coração. Não é, Chiber, não é o coração dela, não. Se controle. Esse aqui tá com umas lesõezinhas aí, né, um paciente. Cadê? Me mostra. Aqui. Nossa, gente. Desfocou. Dá pra ver o que ele tem nesse coração? Aqui um estreitamento, nossa, doutor, e é grande. Um pouquinho. Mas não infartou, né? Quase. Descobriu e tratou. Já imaginou o médico, Chiber? Vai dizer, olha, foi por pouco, hein, moço? Olha, gente, que imagem maravilhosa. Aqui, isso. Aqui é o que a gente chama de 3D, né? Eu digo para meus pacientes que é bonito. Eles colocam na sala, né? Botam numa moldura. Não é o meu coração, mostra para as visitas, né? Meu Deus do céu. Os pacientes gostam. Dá para ver tudo. Doutor, estou impactada. Mostra aqui um pouquinho pra gente. Aqui são as artérias, né? As artérias do coração. Esse coração tá perfeito ou tá com algum probleminha? Esse coração tá bom, não tem lesão. Algumas plaquinhas, mas sem lesões graves. Cadê plaquinhas? Vem aqui. É de gordura, é? De gordura. Esse aqui já tem que tomar remédio. Tá comendo. Olha aqui, seu Chiber. Se cuida, seu Chiber. Essa daqui é a imagem com o stent, ó. O stent coronariano. Cadê? Tem aqui, deixa eu apontar aqui com o dedinho aqui, ó. Tô vendo. Meu amigo Diogo lá, meu técnico que fez essas imagens, mérito dele, tá? Umas são minhas, outras do nosso colaborador lá, o Diogo. Gente do céu, é incrível, doutor. A precisão dessas imagens são então, impactantes. O paciente colocou o stent, ó, bonitinho, desobstruiu a artéria, né? E vida que segue, né? Vida que segue. E, gente, como é incrível, né? A gente fazer uso da tecnologia a nosso favor. Então, você que ligou a telinha agora, estou aqui com o cardiologista Jordak Xerez, falando com a gente sobre esse incrível exame. É isso aí. Que é a
angiotomografia. Isso, angiotomografia. De coronárias e score de cálcio. Score de cálcio é o exame sem contraste, né? E a angio é um exame com um pouco de contraste, né? Mas um dia a gente usa pouco contraste, pouca radiação, é um exame que você rápido, né? Rápido, inócuo, não dói, né? E com resultados excelentes e muda a vida das pessoas. Com certeza. Então, gente, ó, vamos cuidar do coração. Bota o coração batendo aí, gente. Que você tenha muita saúde, muitos anos de vida. Deverzinho de casa, fazer esse exame. Cuidar dos seus exames, suas taxas do seu corpo, colesterol. Cuidar da sua alimentação, fazer exercício físico. Cuidar de você, não é, doutor? Mais importante. Isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Um abraço. Um abraço para todos. Que Deus abençoe todos. CTR, muito obrigada. Obrigada pela presença de todos vocês.